E o avião da Presidência da República, que sofreu uma pane pouco depois de decolar da Cidade do México, na terça-feira, voltou a entrar na mira de integrantes do governo e do próprio presidente Lula para reacender as discussões sobre a eventual troca da aeronave. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defenderam a aquisição de um avião que tenha mais autonomia de voo. Marcelo Damasceno também argumentou que um país cuja economia está entre as 10 maiores do mundo deve ter um avião presidencial maior. No ano passado, Lula já havia reclamado da falta de autonomia da aeronave que obriga a comitiva presidencial a sempre fazer escalas para reabastecimento em voos mais longos. Que tal, Peltor? Bom, um país que está entre as 10 maiores economias do mundo e tem toda essa riqueza de petróleo na sua costa também deveria ter navios. Foi cortado o orçamento da Marinha. Bom, também deveria ter uma força aérea de combate maior, até porque você tem agora uma ameaça aqui no norte do país, chamado Venezuela, que está querendo anexar uma parte ali da Guiana, né? E aí, qual é o orçamento que os militares estão tendo? Estou falando de formação, não estou falando dessa discussão sobre militares depois do 8 de janeiro. Estou dizendo sobre material, estou falando de navios, de capacidade de defesa. Eu estou falando de defesa, tá? Não estou dizendo que o país vai participar de guerras, não. É para defender o seu território. Bom, e aí agora vem o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa preocupados com o avião, porque antes era o defeito, a pane. Agora não, agora é uma questão de autonomia, como era no ano passado. Então o argumento da pane é só uma bobagem a mais para tentar voltar a um debate que era o debate do ano passado. Este avião serviu o Lula lá nos outros mandatos, porque foi ele que comprou, serviu a Dilma Rousseff, serviu Michel Temer, serviu também ao presidente Bolsonaro. De repente, precisamos de um avião com maior autonomia. A pergunta clara é, o avião voa? Bom, então não há problemas. A segunda questão, é só uma questão de autonomia? A terceira, e mais importante, esta é a prioridade deste governo? Tem dengue ainda no país, tem queimada acontecendo no país, e o governo está preocupado com um avião mais confortável para o casal presidencial que vive em férias permanentes? Você, Ana? Olha, Brau, é vergonhoso, humilhante, porque nós estamos falando de um país que tem 30 milhões de brasileiros em 2024. 30 milhões de brasileiros sem água potável. 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, sem coleta de esgoto. 100 milhões! E um estado, o Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos que passaram por uma devastação histórica, um estado que levará anos para ser reconstruído como merece, como devia, e nós estamos falando na troca de avião presidencial. É inacreditável, o Congresso precisa parar isso. Concorda, Alexandre? Mobilização política talvez seja o caminho para impedir mais essa? Sabe o que é a necessidade do avião? É ter um quarto maior, uma cama mais larga, ter chuveiro. Essa é a necessidade essencial. É disso que está se tratando. Mais conforto para o casal presidencial. E ainda, de quebra, lugar com poltrona que possa virar cama para 100 pessoas. Daria lá para um 330, um A330 Airbus. E aí é um dinheirão, é aquilo que a Ana estava falando. Né? Falta tanta coisa para o país e essa virou a prioridade. Prioridade momentânea, suponho. Porque a prioridade mesmo é o poder dissuasório da defesa brasileira. Defesa do pré-sal na Marinha, defesa do espaço aéreo em toda essa fronteira ainda despovoada. Não querem deixar povoar, né? Um país toma conta do seu território quando põe os pés sobre ele. Não é só a pata do boi, não é só a floresta. São os pés das pessoas. Aí são as rodovias, as ferrovias, que fazem com que o país tome conta do seu império. Né? E está faltando isso ainda. E como
o Piotr lembrou, né, nós temos uma ameaça lá no norte. Felizmente, o Maduro apenas antecipou o Natal. Ele poderia ter invadido as Guianas em vez de antecipar o Natal, para chamar a atenção do público interno para outro assunto que não a eleição fajuta que ele fez, né? Então, não é o avião presidencial a nossa prioridade. A nossa prioridade é combater a dengue, né? Lula fala tanto em fome, usa o avião. Não compre o avião para combater a fome. Então, mas é isso. É o chuveiro, um chuveiro maior, possibilidade, uma cama mais larga. Essa é a questão, infelizmente. E você vê paralelo, Carlo Cauti, com aquele caso dos móveis do Alvorada, porque Lula e Janja, logo que assumiram, fizeram aquela reclamação de que teriam sumido móveis, depois, inclusive, tiveram que pagar uma indenização ao casal Bolsonaro, R$15 mil, se eu não estou enganado, puxando aqui pela memória. Paralelo bem mais caro. Pois é, então, mas uma reclamação também que não tem fundamento, como naquele caso, será, Cauti? A filosofia é a mesma. Eles queriam criar querem ainda, né, uma Versalhes dos trópicos, onde morar, né, lá em Brasília, e, obviamente, se você tem Versalhes, não pode ter um avião que não seja à altura, né? Porque se tiver uma Versailles ou um palácio em estilo Dubai, né, estilo árabe, como a dona Janja adora, tem que ter também um avião estilo Emirates, né, 5 estrelas ou 7 estrelas para as viagens mais longas e para todos os confortos que o dinheiro público pode fornecer para o casal presidencial. Mas, assim, evidentemente, eles não o casal presidencial, mas principalmente a primeira-dama, não entendeu a função que ela está, onde ela está atuando, não entendeu o papel e não entendeu também como deveria ser, como deveria estar à altura do cargo que ela está representando. A primeira-dama tem um papel importantíssimo para a nação e não é desse jeito que se deveria comportar a primeira-dama, que tem antecessoras muito importantes. Ruth Cardoso, para citar apenas uma delas, que se comportaram de forma exemplar e foram um orgulho para a nação e não desperdiçaram o dinheiro público comprando sofás de dezenas de milhões, de milhares de reais. Mas é interessante também, Brau, notar como, se no Brasil a filosofia taxa e gasta, especialmente no benefício do casal presidencial, já é dominante lá em Brasília, nos nossos vizinhos aqui na Argentina, o presidente Javier Milei viajava até pouco tempo atrás em aviões comerciais. Ele pegava o voo, claro, ia em classe executiva por questão de segurança, né? A gente tem até foto dele viajando, mas ele viajou até pouco tempo atrás em aviões comerciais, tranquilamente, né? Foi para a Suíça, foi para outros lugares. Agora, a segurança de Milei disse para ele, olha, dá uma parada nisso porque tem algum tipo de ameaça que poderia chegar até você. Mas se fosse por ele, continuaria comprando passagens aéreas que são muito mais baratas do que criar um hotel voante 7 estrelas como a Janja gostaria e aviões que fungem tranquilamente da mesma função, aviões comerciais, do que avião presidencial. Primeira classe ou classe executiva são ótimas para viajar, especialmente para longas distâncias. E não é que o Brasil é um país com poucas ligações com o resto do mundo. Ir para Nova York do Brasil tem voos diários a todo momento, a toda hora, então é muito tranquilo poder fazer uma viagem como aquela que Lula fez, ou para o México também, viagens diplomáticas, utilizando tranquilamente um voo comercial, como fazem vários líderes mundiais, vários chefes de Estado e de governo. Não tem nenhum demérito nisso.